Nós estamos retornando então na sua casa para mais um programa Wellington Andrade, o programa Wellington de hoje, que já tem nos estúdios a presença do diretor do PROCON do município do Guarujá, Alexandre Cardoso. Ele dará orientações, é claro, aí para sua compra segura neste Natal de 2015, tá certo? Vai falar sobre as ações e também fazer um balanço de 2015 do PROCON. Antes de conversar com o Alexandre, vamos falar do restaurante Chopp Halle. Olha como tá bonito o restaurante Chopp Halle, gente. Cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã. Tudo com a melhor qualidade e atendimento. 50 anos de tradição. Restaurante Chopp Halle, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. Vamos falar também do Rei do Trigo? O Rei do Trigo é padaria e restaurante. O Rei do Trigo, padaria e restaurante. Pães, doces e conveniência. Buffet de café da manhã, lanches, laticínio e almoço por quilo. Tudo em ambiente climatizado, padaria e restaurante. O Rei do Trigo é o império do seu paladar. Fica na Avenida Eromil, 1160, e tem um monte de panetone gostoso lá para você comprar neste Natal, tá certo? Vamos então conversar com o Alexandre Cardoso. Alexandre, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Ayrton, mais uma vez poder participar do seu programa e contribuir aí com a informação para todos que estão nos assistindo. O Alexandre, nós estamos num dos últimos programas aí de 2015 e eu queria que você fizesse aí um balanço do que foi esse ano de 2015 para o consumidor e para o PROCON do Guarujá. O PROCON ele já obedece um calendário, né? Anualmente a gente realizou muitas fiscalizações, orientações durante a operação Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Carnaval, e o PROCON está sempre de olho, e a gente conseguiu ali, pelo menos no comércio de Vicente de Carvalho, um êxito ali, porque você percebe, andando ali pelo comércio, as lojas têm preço, tem todas as informações ali referente ao pagamento do produto, as condições de pagamento, selo do Inmetro dos brinquedos, recomendação de faixa etária, né, para evitar algum acidente de consumo. Então eu queria parabenizar até os comerciantes ali de Vicente de Carvalho que têm atendido as nossas solicitações quando a gente tem visitado estabelecimentos, e pouquíssimas vezes ali a gente precisou de alguma autuação, alguma multa em cima de algum comerciante, porque eles têm realmente tido essa atenção. Agora, o balanço negativo com relação a essas grandes empresas, né, porque a gente ainda constata aí, principalmente na telefonia, que são reclamações e mais reclamações, e a gente percebe que essas empresas não melhoram o seu atendimento, não melhoram a prestação do seu serviço. Eu ainda tenho a esperança de que tenha uma mobilização não só dos PROCONs, mas de todos os órgãos que são envolvidos na defesa do consumidor, de bloquear essas empresas, bloquear a venda de alguns produtos, até que essas empresas elas respeitem de verdade o consumidor, né? Porque elas investem muito em propaganda, colocam esses atores, esses jogadores de futebol aí, famosos, e seduz o consumidor, e depois que o consumidor compra aquele produto ou contrata aquele serviço, ele acaba com um problema na mão, ele não consegue cancelar. Para cancelar eles querem cobrar multa por uma coisa que não foi, um serviço que não foi prestado. Então eu acho que precisa aí de uma ação mais dura do governo federal. Eu acho que... Em que sentido? De enrijecer a legislação. Já existe há algum tempo um projeto de lei que a gente já falou, que há um tempo atrás estava na iminência de ser aprovado para dar mais poder até para os órgãos de defesa do consumidor, porque o PROCON é um órgão administrativo, abre uma reclamação, notifica a empresa responde, agenda a audiência de conciliação. Mas que os PROCONs tenham de fato um poder de determinar o cumprimento daquela obrigação. Porque se está na lei, por que tem que se estender num processo administrativo 60, 90 dias às vezes? É um absurdo. A verdade é o lobby, né? O lobby das grandes empresas no Brasil, principalmente bancos e essas empresas de telecomunicação, eles acabam por cercear o consumidor. Em dias que a gente está assim chateado, a gente até pensa, o Código do Consumidor é uma brincadeira, porque na verdade o que é grande mesmo não cumpre. Assim, o código ele é eficiente, o código é uma lei federal. Ele é um instrumento, assim, imagina se nós não tivéssemos o Código de Defesa do Consumidor hoje. Mas ele tem 25 anos, ele precisa ser modernizado. Precisa dar estrutura e poder para os órgãos de defesa do consumidor poder exigir o cumprimento daquela obrigação que está estabelecida no código, entendeu? Porque realmente existe ferramentas que as empresas
se utilizam para prorrogar aí. E elas estão na delas, elas estão usando, não pode dizer que ela está sendo desonesta, porque ela está usando o que o direito lhe garante. Se o direito garante protelar, ela vai protelar. Agora, o que acontece? Nós não temos governantes sérios, porque o governante do Brasil não tem vergonha na cara. Sabe, você que está em casa e está com problema com a TIM, com a Nextel, com a Vivo, com todas as empresas de telecomunicação, e ninguém faz nada. Quer dizer, tinha que no mínimo proibir por 3 meses aquela empresa que alcançasse tal limite de reclamação. Então, a gente, como foi feito nos planos de saúde, alguns planos foram bloqueados as vendas e surtiu efeito. Eu tenho uma informação que é assustadora, né? Até um alerta aí para todos que estão assistindo, que é referente aos sites. Você acredita que tem, no nosso site da Fundação Procon, tem 500 sites que a gente não recomenda porque tem aí lesado o consumidor constantemente? 500 sites. Você imagina o risco que é fazer uma compra na internet. Muita gente fala, não, eu compro... Eu tentei acessar até peguei no teu Facebook, cliquei naquele, mas não apareceu a lista, apareceu só algumas orientações. Você pode entrar direto no site da Fundação, que é Procon. Qual é o ícone? Procon.sp.gov.br, lá tem várias coisas que você pode, tanto cartilha de orientações básicas, os sites não recomendados, o ranking das empresas que atende as reclamações. Esse ranking é só nacional, estadual? Tem no Guarujá também, não? Tem. Esse ranking a gente tem... Põe o site do Procon aí, por favor. Tá? Procon é www.procon.sp.gov.br. Isso, eu entrei, é bem interessante. Tem muita coisa, assim, muita informação. E tem lá uma reclamação, eu fui lá em Guarujá, se eu fizer por lá uma reclamação pela internet, vai parar para vocês aqui ou não? Se você encaminhar para a ouvidoria da Fundação, eles encaminham para nós. Mas o que tem interessante é o que você perguntou do sistema. O Guarujá hoje, nós implantamos o SINDEC, que é um sistema nacional de defesa do consumidor. Então, nós temos o ranking municipal das reclamações, as empresas mais reclamadas no Guarujá. Qual é a mais reclamada no Guarujá? São as de telefonia. Disparado sempre a telefonia, porque parece que tem o maior número de clientes. Loja grande também. De Vicente de Carvalho, aquelas Bahia, essas coisas, não tem muita reclamação, não? Não tem por conta quando a gente abre a reclamação, quem responde é o fabricante. Então a loja, na verdade, ele comercializa. Certo. As reclamações que tem é com relação ao seguro, aquela seguro garantia estendida, mas não propriamente do seguro, da forma como é vendido, às vezes não informa o consumidor que ele tem seguro garantia estendida, seguro odontológico, seguro vida premiada, tem um monte de seguro lá. Então é a forma esse problema aí tem dado? Então é isso, a forma como o consumidor é vendida para o consumidor esses produtos que a gente entende que é uma má fé aí. Tem que ter informação. O consumidor ele pode comprar, mas tem que ser informado que ele está adquirindo um seguro. Aí, por isso que não aparece no ranking. É mais porque a gente notifica os fornecedores, né? O fabricante do produto que responde pelo produto que está no comércio. Mas vocês são notificados aqui? A reclamação vem para cá, não? Não, a reclamação vai para o fabricante. Não, mas aí vai, eu comprei um sofá na Casa Bahia, veio com defeito. Aí a Casas Bahia, ela é fabricante de sofá. Ela é a mesma fabricante, os outros são intermediários. Tem, ela mais para eletrodoméstico e eletroeletrônicos, mas a Casas Bahia responde quando? Algumas vezes colchões, armários. Porque ela fabrica sofás, e vende. Isso. Não é isso? Armário, sofá, isso. Ela fabrica e vende. Então, nesse caso, ela responde pelo produto. E quem só vende, como é que faz? 30 dias. Quem só vende? Quem só vende? Não entendi. Por exemplo, tem a Marabras, não sei se ele tem indústria também. Uma empresa de móveis que ela não é fabricante, ela só está vendendo. O consumidor vem e reclama para você aqui. Aí como que você faz? No caso do produto, tem 30 dias para restituir o valor pago ou entregar um produto novo. Mas essa notificação é feita aqui no Guarujá? Não, vai para o fabricante. Sempre fabricante. Sei, mas o consumidor veio aqui e reclamou. Aí você aciona o fabricante. Aciona o fabricante. Aí você tem uma listagem dessa daí, dessas reclamações. Exatamente. Tem um ranking das reclamações e produtos. Vamos citar um exemplo. Uma geladeira. Comprou uma geladeira, a gente
comprou, independente, seja Casa Bahia, Marabras, qualquer um. A gente notifica o fabricante, que geralmente não é nem na cidade. A gente tem a competência de notificar em qualquer lugar do país. E geralmente depois vocês acompanham ou não? Nós notifica e só termina o processo quando ou o consumidor recebe o valor de volta ou um produto novo. Igual ou melhor. Igual ou melhor. E, inclusive, quando a gente realiza o acordo, esse acordo é homologado, estabelecendo multa. Hoje a gente, quando eu estava vindo para cá, a gente estava fazendo um acordo estabelecendo uma multa de 20% em caso de descumprimento, né? Certo. Agora, e para o Natal agora, quais as ações que o PROCON vai fazer, já está fazendo, lógico, para orientar o consumidor? A gente já começou aí, tem uns 10 dias, a Operação Natal, vai se estender até o final de fevereiro, aí, até o Carnaval, que é verificar o preço dos produtos, as condições de pagamento, no caso de brinquedos, se tem o selo do Inmetro, que é importante, né? E a recomendação de faixa etária, para não ter problema de acontecer algum acidente com crianças. E principalmente aí a gente está fazendo tanto a Operação Natal, o Incêndio de Carvalho, quanto a Operação Verão, né? A gente está tentando aí dar atenção nesses dois focos. A Operação Verão como é? É aqui no Guarujá? A Operação Verão com relação à cobrança de consumação na hora da praia. Que continua. A gente conseguiu aí praticamente eliminar, mas a gente entende que tem que fazer sempre essa fiscalização. O problema é em janeiro, né? Em janeiro vocês fazem fiscalização ou não? Direto, a gente de 25 de dezembro a 10 de janeiro, todos os dias na hora da praia a gente tem fiscais na Praia da Enseada, todos os dias. Inclusive dia 1º, dia 25. O problema maior é na Enseada? Exatamente, a Enseada foi o foco das reclamações, mas a gente tem aí estendido Pitangueiras, Tombo, até Pernambuco a gente foi, que a gente recebeu algumas reclamações, a gente tem ido e tem orientado e aplicado multa naqueles que insistem em cobrar a consumação. O consumidor ele tem que pagar somente o que ele gastou. Comprou uma água, é uma água. Comprou uma porção de batata, tem que pagar a porção de batata, porque eles impunham ao consumidor... porque eles usavam a cadeira, né? Por causa do uso da cadeira e mesa, não é isso? R$100 para consumo mínimo. Com uma consumação mínima para utilizar a mesa e as cadeiras. Isso não pode. E vocês vão fiscalizar de novo? Vamos. Já teve gente multada ano passado? Teve quiosque. Ano passado não, nesse ano, né? Janeiro de 2015. Teve algumas autuações, inclusive teve quiosque até demolido por causa da reincidência, né? O quiosque demolido? Foi quiosque demolido. Eu fiquei sabendo que o quiosque foi demolido, mas por causa da reincidência eu não sabia. Foi a reincidência da consumação. A gente fiz uma multa e depois de uma outra, 6 meses depois, eu não me lembro, ainda continuava a cobrar a consumação, fui lá, apliquei outra multa, encaminhei para o MP e foi demolido o quiosque. Foi demolido? Na área da Brunella, na região da Brunella, ali foi demolido. Então abriu um espaço bom, né? Ali era um em cima do outro. E aqueles que pegaram fogo, Alexandre? Tem notícia ou não? Não tenho notícia, tá lá. Agora a prefeitura fez um acordo, né? Foi importante você tocar que a prefeitura fez um acordo com a União, os quiosques vão passar para cima do calçadão, né? E agora, inclusive, a gente teve algumas solicitações, porque foi uma exigência que o quiosqueiro, que o comerciante, ele apresente a certidão do PROCON para ver se consta ou não alguma multa em cima daquele estabelecimento. Então eles estão buscando as certidões no PROCON. Para você ver a importância disso. Agora eles estão indo atrás das certidões para ver se teve alguma multa pelo PROCON ou alguma autuação do PROCON em cima daquele estabelecimento para ver se ele respeitava o Código do Consumidor. Ô Alexandre, para 2016 agora, o que você está preparando lá no PROCON? Além dessa fiscalização do verão e lá em Vicente de Carvalho. A gente vai continuar com esse calendário, né, realizando as fiscalizações, Carnaval, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, e sempre estar de olho aí, orientando. Vou intensificar uma coisa que eu acho que esse ano faltou um pouco, mais palestras nos comércios, né, que a gente sabe que essas empresas elas têm muitos funcionários e eu acho que o principal papel do PROCON não é só fiscalizar, não é só multar, é também orientar e divulgar, informar o consumidor, o comerciante dos seus direitos, né? Porque a gente sabe que tem alguns PROCONs que trabalham sempre com a fiscalização e com a autuação, mas eu acho que o papel do PROCON é buscar a harmonia nas relações de consumo. Então acho que é isso que acho que faltou em 2015, que a gente vai intensificar em 2016. Esse trabalho de orientação
tanto nos comércios, até escolas mesmo, para que o consumidor fique bem informado, né? Ô Alexandre, então você tem aí 1 minuto para agradecer aí a sua equipe, agradecer as pessoas que colaboraram com o PROCON nesse 2015. Eu quero agradecer a minha equipe do PROCON, todos lá, o Dr. Igor, o Sérgio, o Jair, todos os funcionários, o pessoal, os aprendizes, os estagiários, que a gente tem trabalhado bastante. Ali não faço as coisas sozinho, né? São uma equipe que tem trabalhado muito para que isso aconteça, né? Que a gente consiga desempenhar a nossa função. Então, nada mais justo do que desejar boas festas para eles, para os consumidores que nos visitam lá, buscam seus direitos, para os fornecedores também, comerciantes, e agradecer mesmo. Foi um ano muito bom, ano 2015, e esperar que 2016 a gente continue fazendo o mesmo trabalho. Alexandre Cardoso, diretor do PROCON do Guarujá, coordenador do PROCON na Baixada Santista, que esteve conosco, portanto, nesse primeiro bloco. A gente vai então a um rápido intervalo e volta já. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Artélia. Você aprende pra valer. Colégio Artélia. É a certeza de vencer. Colégio Artélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Artélia te ensinando muito mais. Colégio Artélia te ensinando muito mais. O ano inteiro a gente fez a festa junto com você. Agora chega o fim de ano outra vez. É hora de agradecer e desejar pra você um Feliz Natal. E que no ano novo a alegria se multiplique. Paz, amor, felicidade. São os votos da Proplastic. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade. Nesse segundo bloco, nós já temos nos estúdios a presença de Angélica Mariano. Ela que é pré-candidata a prefeita pelo PTC do Guarujá. Antes de conversar com a Angélica, vamos falar sobre a Sodier? É isso mesmo. Agora, Guarujá tem loja da Sodier Doces. A maior franquia de bolos do Brasil está em Pitangueiras, pertinho de você aqui no Guarujá. São 80 tipos de bolos. Mostra aí, por favor, olha quanto bolo gostoso que tem na Sodier. Nossa, hein? Para quem gosta é uma maravilha, hein? A Sodier também oferece doces, pão de queijo, café, chá, salgados, sucos. Tudo em ambiente climatizado e estacionamento na porta. A Sodier Pitangueiras aceita encomendas de bolos e oferece kits com bolos, salgadinhos e docinhos para sua festa. E também agora, no final do ano, você pode encomendar o seu bolo, o seu doce, tudo na Sodier Doces, tá certo? A Sodier Doces Pitangueiras também tem linha de bolos zero açúcar. Tudo próximo da sua casa. Sodier Doces, 220 lojas, a maior franquia de bolos do Brasil, agora também em Pitangueiras, aqui no Guarujá. Avenida Leomil, 736, Pitangueiras. Vamos mostrar o bolo do mês, por favor? O bolo do mês da Sodier está aí na tela da sua televisão. Você vai e fala que quer participar da promoção O Bolo do Mês da Sodier Doces, que é uma delícia, tá certo, gente? É uma promoção que eles têm e o bolo do mês tem a mesma qualidade de todos os outros bolos, mas é mais em conta, tá certo? Então pede o bolo do mês que você vai gostar bastante lá na Sodier Doces. Vamos falar da Proplastic também, Cida? Vamos falar, Proplastic. Sacos plásticos oxibiodegradáveis, descartáveis e tudo para sua festa tem na Proplastic. A Proplastic de Vicente de Carvalho também oferece produtos para rave, aquela balada de fim de festa, né? Óculos, colares, tiaras, máscaras. Mas o que a gente quer chamar a atenção para você agora é o Natal da Proplastic, né?
procura tudo que você precisa para o Natal. Tá botando as imagens aí, né, Vinícius? Do Natal da Proplastic. Papai Noel vai chegar bonito na sua casa. Você que mora em edifício, zelador, você que é síndico, pode comprar para o seu prédio. A senhora dona de casa pode comprar para a sua casa, para o seu apartamento, para o seu comércio, tá certo? Na Proplastic de Vicente de Carvalho. Proplastic, 30 anos de litoral. Proplastic no Guarujá fica em Vicente de Carvalho, na Avenida Thiago Ferreira, 286. Agora sim, então, vamos conversar com a pré-candidata a prefeita pelo PTC de Guarujá, Angélica Mariano. Angélica, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Wellington, agradeço a Deus, a vocês que estão aí em casa nos assistindo, agradeço a toda a equipe aqui da TV, cumprimento Cidinha, funcionária que sempre nos acolhe aqui, cheia de carinho, cheia de amor, com um sorriso espetacular. A gente fica muito feliz de estar aqui voltando ao programa. Ô Angélica, dona Regina, como é que está? Maravilhosa, né? Quem conhece bem? Dona Regina, né, Wellington? Manda um beijo para ela. Dona Regina cheia de energia, de suas lições diárias, né? Grande guerreira, não por ser minha mãe aqui ela também ela tem estado direto lá na comunidade? Ela continua com o trabalho lá na comunidade, como voluntária, né? Não parou nada, né, Angélica? Não parou nada, continua com a vida, continua aí na cidade, sempre preocupada, né? Sempre nos orientando. Uma grande mãe, bisavó esse ano, né? Bisavó? Bisavó do Theo, pequeno Theo, nasceu no Mauricizinho pai com a Marina, né? Querida Marina, nossa sobrinha nova, né? Na família. Mas aí, bisavó, ganhamos esse ano aí, Theo, na nossa família. Ô Angélica, você é pré-candidata a prefeita pelo PTC. Você é presidente do partido e é candidata a prefeita. Por que você quer ser prefeita do Guarujá? Olha, nós estamos com o PTC há 3 anos, né? Estamos de presidente aqui municipal, vemos amadurecendo, crescendo toda essa história dentro do partido, para fortalecer. O Dr. Ciro Moura, estadual, nos convidou, mas a grande questão que nos fez fortalecer essa situação de uma pré-candidatura dentro do partido, esperando a aprovação, né? Nas convenções aí que devem vir final de julho, começo de agosto, segundo a lei eleitoral, já nos foi colocada a favor, grande parte aí do PTC, toda... A estadual está apoiando? A estadual e a nacional também, né? Estamos aí também com o Torinho, né? Grande amigo também de papai há muitos anos, né? Mas que nos mexeu mesmo, que nos colocou, que quem conhece a nossa história, além de filha de Maurici de Regina, sabe que eu assessorei, estive junto a Maurício Mariano por 25 anos, além de ser filha aqui da terra de Guarujá, da ilha de Santo Amaro. A gente sabe que tem uma experiência que nesse momento do Guarujá, a gente pode realmente trabalhar e ajudar a cidade do Guarujá, a nossa ilha de Santo Amaro, Itapema, Santa Cruz, Areião, Morrinhos, né, Vila Edna, tantos bairros aí, Prainha, a crescerem, né, a voltar a ser uma cidade digna que todos nós merecemos morar e viver. Agora, Angélica, se você fosse prefeita do Guarujá, o que você faria? Qual seria o seu primeiro ato como prefeita? Olha, eu acho que o primeiro choque de gestão que nós temos que ter aí é envolver muito funcionário público. Né? Eu acho que o funcionalismo público do Guarujá é um funcionário muito satisfeito, é um funcionário muito capacitado. Né? A gente conhece, a gente sabe da capacidade do funcionário público, de praticamente a maior parte deles, sabe do profissionalismo, sabe do respeito, né, que todos eles têm para com nós, cidadãos da cidade. Esse será uma das primeiras atitudes, não digo no primeiro ato como prefeita, mas eu digo sim antes e durante, já estou fazendo esse trabalho. Eu acho que tudo o que nós formos fazer, isso também aprendi com o saudoso Maurício Mariano, é que os braços de um prefeito são os funcionários públicos. E sem eles, eu não vou chegar a lugar nenhum. Sem eles, a cidade não chega a lugar nenhum. Então, são as primeiras pessoas a serem respeitadas por mim na gestão que nós vamos entrar aí a partir de janeiro de 2017.
Essa é a minha grande proposta de início de trabalho. O segundo é um grande choque administrativo que a gente tem que fazer, e eu digo até por uma situação que a gente vai enfrentar o ano que vem na economia, a gente sabe disso, né? Nacional, a gente está vendo o que está acontecendo, ninguém vai jogar isso embaixo do tapete, mas a gente também está de olho no nosso problema aqui, municipal, e sabe que não vai ser fácil reconstruir essa cidade. Falo que já fiz parte de um grupo, né, da administração, que nós já reconstruímos essa cidade, e nós sabemos que o primeiro choque não é fazer grandes milagres e coisas novas, mas é trabalhar com as ferramentas que nós temos e colocar para funcionar o que nós temos dentro do Guarujá. E zeladoria, né, Angélica? Sim, exatamente isso. Mas agora, exatamente isso. Eu lembro que quando teu pai pegou a prefeitura que estava devendo luz, estava devendo água, aquela ocasião telefone, lá, nós não tínhamos telefone. E aí, mas o que ele fez? Ele fez o básico, mas aí só o básico já colocar para funcionar. Inclusive naquele ano foi muito bom, porque até o Fantástico deu aquela matéria das praias do Guarujá, não sei se você lembra disso. Você sabe que tem comerciante que fala sobre esse assunto até hoje. Então, esse impacto a gente sabe como fazer, né? A gente sabe que inclusive tem como envolver a população, né, de Guarujá a colaborar e fazer isso conosco. A zeladoria, ela parte de você escutar a população sabe a solução da zeladoria, é o que eu tenho escutado, a gente sabe que você que está em casa sabe nos instruir, né? A gente sabe que você em casa sabe como a gente cuidar da sua rua, sabe como cuidar do seu bairro, e é assim que tem que ser feito, é assim que eu aprendi. Né? A zeladoria, quando eu falo colocar para funcionar o que se tem, é exatamente isso. Hoje nós temos as nossas ruas, hoje nós temos as nossas praças, né? Que hoje nós temos crianças que estão sendo picadas por cobras em praças porque o mato não é cortado. Não é verdade? Nossa, o mato tá, nós temos mostrado aí, o Vinícius tem colocado, se tiver pode colocar, Vinícius, tem algumas, o caminho para Vicente de Carvalho, a avenida principal, que é Santos Dumont, está da altura da bicicleta, está da altura de uma pessoa na bicicleta. Nós temos fotos aí, viu, Vinícius? Hoje é um caso de zeladoria, quando a gente fala, por isso que eu falo, para funcionar o que tem. Antes nós estávamos nos buracos, agora nós estamos nos matos, agora, né, nós temos... Não, agora nós estamos no buraco e mato. Mato, canais sendo desfeitos, caindo. A maternidade de Santa Mara pode fechar... Né? Então, mas aí é uma discussão um pouquinho mais profunda, né? Vamos até dizer um pouquinho, eu acho que é um choque de gestão um pouquinho mais profundo. No início nós temos que dar um choque no que já está existindo, né? Não vamos aqui iludir porque eu vou construir, porque eu vou fazer uma nova escola no começo, porque eu vou construir centro comunitário. Como? E a mão de obra? E para você fazer isso... Tem que ter dinheiro. Né? A gente tem que ter dinheiro, vamos pôr o pé no chão. Não, No início, como eu aprendi, nós vamos tirar a cidade da UTI. Fazer o básico. Né? Nós temos que pôr para funcionar, é isso que eu falo, o que existe. Nós temos que pôr, envolver as pessoas. Quando eu falo funcionário, os moradores, sim, todos nós juntos. Nós somos moradores daqui. Nós temos que ser respeitados, o poder público tem que respeitar, aquele que assume tem que respeitar o morador de uma cidade, aquele que assume tem que olhar pelos seus na sua cidade. Agora, Angélica, uma coisa, você sabe que várias vezes eu discuti com seu pai, mas sempre foi com respeito, né? Tanto é que no enterro dele eu fiz questão de ir, eu era secretário de outra gestão, mas fizemos questão de prestigiar lá na Câmara, né? E fazer uma última homenagem a ele. Agora, eu lembro muito bem que quando seu pai foi prefeito, não tinha esse monte de gafanhoto de gente de fora. Você falou em respeitar o cidadão de Guarujá, eu lembrei logo do pessoal de fora que vem pegar o emprego do pessoal da cidade. Esse é um projeto, inclusive, do PTC, nós estamos realizando aqui o PTC do Guarujá já há um tempo. Existe uma carência muito grande também na nossa cidade de lideranças políticas, né? Nós estamos, você que é alguém
um político também da nossa cidade, muita gente fala, fulano é cria do Maurici, ciclano é cria do Maurici, outro é cria da Regina, Mariana, tô eu aqui, gente. Legítima, né? Eu fui educada, formada por eles, tenho minha visão também, mas assim, o que a gente pretende também nesse projeto político nosso é iniciar novas lideranças na cidade. Hoje, a cidade não tem liderança, hoje a cidade não tem voz, né, de representar os reais moradores de bairro. Hoje, a política está sendo feita de uma maneira que aqueles que querem se manifestar, se colocar e falar, eu nem vou sair candidato, não, eu nem vou falar nada, você não sente isso, o pessoal está desmotivado. Muito desmotivado. E a cidade perde com isso. Desanimado. A cidade perde com isso. Você que está em casa, você perde com isso. Não se esqueça disso. Cada um que desanima, sabe, fazer parte. Bons nomes, inclusive. Bons nomes. Esse já é o início de um projeto, de uma semente que nós estamos colocando, estamos trabalhando para iniciar. Por quê? Eu até sei que talvez essa liderança que a gente esteja fortalecendo, talvez amanhã não esteja do meu lado. Ótimo, seja minha oposição. Fale, né? Fale, me ajude a governar. Quando você é o meu opositor, você também está me ajudando a governar, você está me auxiliando. Eu tenho que ter humildade também para escutar um opositor. Eu tenho que ter a humildade para entender o que você está falando. Isso é muito importante. E a segunda parte que a gente também tem desse projeto, dando sequência ao que você falou dos gafanhotos, é que com isso, com esse corte de novas lideranças, com essa angústia, com essa vontade, né, de ser um ditador, uma ditadora, aí, essa busca, o que acontece dentro da política, né? O que acontece? Nós acabamos não transferindo, né, conhecimento e ideias da nossa própria população. Então, nós temos hoje, eu falo livremente, porque eu sei que ele me dá a oportunidade disso, Dr. Toninho de Souza, um dos maiores advogados que eu conheço aqui do Guarujá, um dos maiores seres humanos, com uma integridade, né, que se colocou aqui no Guarujá, o conhecimento dele, né? Gostaria muito que ele fosse meu parceiro numa nova administração, mas sei que Dr. Toninho é capaz de me dizer, olha, serei seu conselheiro, mas não tenho mais idade para voltar tudo aquilo. Porque, lógico, a pessoa também tem a família, né? Está lá com a sua família hoje em dia. Mas, o que a cidade hoje perde? Dr. Toninho transferindo esse conhecimento para um jovem, para um aprendizado, né? Dr. Zé Luiz Pedro. Né, que poderia estar transferindo isso. Quando eu trago pessoas de fora, eu estou deixando de dar a oportunidade para essas pessoas com conhecimento que tem da nossa terra, da nossa ilha, poderem transferir e orientar essas pessoas. Então, isso eu trabalharei realmente com o movimento contra. Nós temos hoje, além de pessoas um pouco, né, assim, da nossa idade, nós temos inclusive jovens se formando, filhos do Guarujá, que estão saindo do Guarujá por falta de oportunidade. E que nem a prefeitura de Guarujá está absorvendo essas pessoas. Porque diz que no Guarujá parece que não tem ninguém. Angélica, capaz disso. Pra você ter uma ideia, eu tive com um comerciante ontem, e ele falou, Wellington, nós estamos numa crise danada. Só que onde ele é do setor de turismo. Só que ele falou, poxa, e onde que a prefeita compra as passagens para a prefeitura? Em Santos. Isso que não pode. Então ele falou, não precisa comprar comigo, compra com A, B, C ou D, mas da cidade. É um absurdo mesmo isso. Olha, né? Deixa eu te falar uma coisa, você participou disso, você participa disso, movimentos sociais. Se as pessoas são dessa cidade, se os nossos assessores são dessa cidade, eles têm que participar dos eventos sociais. Eles participam com as suas famílias desses eventos sociais. Hoje a gente entra nos eventos sociais, quem a gente vê participando? Não. Qual é o secretário, qual é o diretor envolvido em movimentos de olhar? Vamos falar rapidamente disso? No CRPI, jantar do CRPI. Quem estava lá? Pessoal que é da cidade, da prefeitura, ninguém basicamente. O vice-prefeito do Hino, que toda vez vai, tua mãe não foi esse ano, mas
Foi mas você, não é da prefeitura. Foi a Didi. Nós não somos da prefeitura. Não, mas eu digo pessoal da cidade. Sim, porque nós entendemos a obra, nós sabemos a necessidade. Quando que numa gestão do Maurici ou do Farid, seja lá de quem for, que ele ia admitir um jantar desse sem a presença do prefeito, sem a presença de pelo menos 10 diretores ou secretários? Olha, eu tenho certeza que o Luiz ia ter que fechar o restaurante. Porque não ia caber. Mas assim, é isso que a gente falta tem de compromisso. De compromisso. Outra coisa, por que tem que ser da cidade? Porque quando o meu secretário, o diretor da nossa cidade, o secretário da nossa cidade for comprar o pãozinho de manhã, exatamente, a funcionária da padaria vai olhar para ele, poxa, secretário, ontem eu fui lá no pão e não fui bem atendida. Minha mãe tá com mato. Ou a esposa dele chega em casa, fui lá na padaria e a moça tá falando. Isso faz parte de compromisso. E mais, a gestão dura 4 anos. E eu saio de lá. E a cidade continua. Então se eu sou daqui, eu tenho esse compromisso com a população daqui. E ninguém me tira isso. Se eu sou um assessor que tem esse vínculo com você que está em casa, se eu sou morador daqui, se eu sou de família daqui, se eu fui criado aqui, eu cheguei nessa cidade, eu tenho um compromisso com você que está em casa, eu vou ter o meu filho para andar na rua e encontrar com você. E eu vou ter que me preocupar com isso, estando ao lado da Angélica Mariano, mas vou ter que me preocupar com o que acontece no dia 3 de janeiro, no final do mandato, onde eu vou estar andando, porque o mandato termina no dia 1º, e no dia 3 de janeiro minha família vai continuar na rua. E vai continuar morando no Guarujá. Vai continuar morando, vai comer pizza, vai lá no sanduíche, vai comer pastel, vai fazer as compras de Natal em Vicente de Carvalho, vai andar na Tiago Ferreira. Então, essa responsabilidade... Pode até em Santos, no shopping, no cinema, também ninguém está impedindo a pessoa de ir para outros lugares. Ninguém está falando isso. Até porque o nosso shopping é horrível, né? Mas vai ter a responsabilidade de estar aonde? Na cidade, olhando para o zelador do prédio dele, para a faxineira que faz as compras. Isso é muito importante. Eis a importância de nós termos pessoas ligadas com a cidade. É conhecer a cidade, conhecer a população, conhecer o compromisso. É isso que a gente busca. Nós não somos aqui bairristas a ponto de ser pequenos pensando nisso. Mas o que nós somos aqui são pessoas que realmente se preocupam com o desenvolvimento e o crescer do Guarujá, onde nós possamos envolver as pessoas da cidade. Ô, Angélica, eu queria que você deixasse então uma rápida mensagem aí de Natal, aí de Ano Novo para o pessoal de casa. Olha, com muito prazer, agradeço a você, o Wellington, toda a sua família. Vou deixar aqui com um beijo muito especial a Silvia e ao Pedro, né, que a gente conhece. Que Jesus esteja na sua casa com a sua família. Que Jesus entre no lar de você, telespectador. Que a luz que trouxe Jesus, os ensinamentos de Jesus a nós, também traga ao seu lar. Fortaleça a sua fé, una cada um de vocês em amor. E que também possa proteger o nosso município, proteger a nossa ilha de Santo Amaro, para que o ano que vem nós possamos ter um ano melhor. Sim, nós acreditamos nisso, nós estamos com muita esperança para que a nossa cidade sempre seja abençoada. Deixo um abraço muito especial também a todos os funcionários aqui da TV, que possam continuar mais um ano com muita saúde, com muita responsabilidade, com muito trabalho e com muito amor. Agradeço sempre a oportunidade de estar dentro da casa de vocês e poder conversar com vocês. Nós, posso falar aqui em nome do PTC, estamos à disposição para o ano que vem continuarmos estar aqui na nossa cidade. Angélica Mariano, portanto, pré-candidata a prefeita pelo PTC de Guarujá, que esteve conosco neste segundo bloco. A gente vai então a um rápido intervalo e volta já. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. O ano inteiro a
gente fez a festa junto com você. Agora chega o fim de ano outra vez. É hora de agradecer e desejar pra você um Feliz Natal. E que no ano novo a alegria se multiplique. Paz, amor, felicidade. São os votos da Proplastic. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Nós estamos retornando então para o terceiro e último bloco do programa Wellington Andrade, e já tendo nos estúdios nesse terceiro bloco a presença do pré-candidato a prefeito pelo PMDB do Guarujá, professor Cândido Garcia. É ele que estará conosco nesse terceiro e último bloco. Antes de conversar com o professor Cândido, vamos falar com você sobre estudar. Ó, tem tudo a ver, né? O Cândido é de escola, é diretor de escola. Nós vamos falar do Colégio Adélia. E hoje eu não errei o nome, Colégio Adélia. O Colégio Adélia tem desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, até a educação profissional, tudo com sistema ângulo de ensino. Curso de administração, colegial diurno, informática, multimídia, eletrotécnica, eletrônica, informática, turismo, telecomunicações, petróleo e gás, logística, porto, segurança do trabalho, estética, radiologia, farmácia e enfermagem. Colégio Adélia. Venha estudar com quem gosta de ensinar. Matrículas abertas para 2016. Não vai esperar muito aí, porque depois você fica sem estudar mais um ano e aí é mais um ano de atraso na sua vida, tá certo? Procura, entra no site do Colégio Adélia, procura o Dedé, procura o pessoal lá do Colégio Adélia e faz a sua matrícula, negocia lá com eles, porque estudando já está difícil, sem estudar então, né, professor? Mais difícil ainda, Wellington. Professor Cândido, pré-candidato a prefeito pelo município do Guarujá, PMDB, que está conosco. Cândido, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Wellington, mais uma vez a oportunidade de abrir as portas aqui do seu programa para que a gente possa estar debatendo, discutindo os problemas da nossa cidade. O último programa que nós gravamos deu repercussão boa ou não? Como é que foi? Deu. Todo programa que eu gravo contigo sempre tem repercussão. Não dá para negar, né, Wellington? A repercussão foi boa, conversaram comigo, elogiaram a maneira como a gente democraticamente debate, discute, diverge com respeito. Eu acho que isso é importante. A gente, às vezes, tem pessoas que não sabem divergir. A partir do momento que tem alguém que é contrário, já partem, entre aspas, para agressões verbais. Nós não, nosso relacionamento sempre foi um relacionamento sempre sério, de respeito, mesmo muitas vezes divergindo de questões pontuais, questões políticas. O que mais nós fazíamos era divergir, né? Sim. Eu nunca deixei de chamar você no meu programa e você nunca deixou de vir, nunca ficou com medo. Claro que não, eu acho que a gente não tem que ter medo de estar partindo para o embate, para o debate. Eu costumo dizer que uma das coisas importantes na política, tá, entendendo ela como o ato de falar, o ato de dialogar, o ato de estar passando para a comunidade seus pensamentos, é através do diálogo. Quem não tem o hábito de dialogar, me desculpa, não tem a vocação para ser político. Eu coloquei na internet, não sei se você ouviu, eu coloquei uma postagem de uma foto do senhor com a secretária Adilson e a secretária Priscila, e com uma pergunta de bastidor, pedindo para que as pessoas respeitassem a postagem, e que eu não gosto desse negócio de xingamentos também, e dissesse quem teria o apoio da prefeita Antoniotto. Você chegou a ver, não? Cheguei, Wellington, cheguei a observar, vi que você colocou a questão, até faço um adendo, você colocou amigo, o ex-secretário e amigo da prefeita Cândido Garcia Alonso. Primeiro, para dizer que eu, a Priscila e o secretário Adilson de Jesus, nós temos uma relação cordial de amizade com a prefeita, não só eu, porque pode passar a ideia de que eu sou amigo e eles são mais antigo, né? A gente tem mas às vezes essa questão de antiguidade... Não é posto? Não é posto, né? Eu acho que todos os três têm um bom relacionamento com a prefeita. Há quanto tempo você conhece a prefeita? Olha, mais de 30 anos.
Eu me recordo da Antonieta, dos irmãos dela, ainda da época que estavam na adolescência. São contemporâneos? Alguém deu aula para alguém? Como é que foi o negócio? Na realidade, a gente tem algumas coisas em comum. Dentre elas, eu era da comunidade da Igreja Matriz de Vicente Carvalho, do grupo de jovens, e ensinava, inclusive, na igreja, violão. E eu me recordo que a Antonieta e os irmãos eram pequenos ainda, eles iam aprender a tocar violão lá com a gente, e depois participaram da comunidade de São José. E os pais deles também eram de lá, o senhor Erasmo e a dona Maria são pessoas muito religiosas. Então a gente tem essa relação, começou essa relação de amizade, de conhecimento, ainda eu já era jovem, ela ainda era adolescente, e os irmãos também. E de lá para cá a gente construiu uma amizade que perdura ao longo desse tempo, tá? Independente de questões político-partidárias. Você falou na Matriz de Vicente Carvalho, você conhece o Laércio, que também tocava violão, né? Sim, filho do seu Galdino. Nosso amigo de infância. Sim, o Laércio. Morei ali na Matsumoto. Você morou na Matsumoto? Morei na Matsumoto, na Floriano Peixoto e na Rua Santa Rosa, lá em Vicente Carvalho. Eu comecei, meu pai morou primeiro na Santos Dumont, próximo da Princesa Isabel, e depois a gente se mudou para Rio Grande do Sul, que ficava atrás da igreja. Eu muito preguiçoso, em vez de dar a volta no quarteirão, já pulava o muro e já ia para a igreja matriz. E tinha lá o Laércio, o Luizinho, irmão dele, as irmãs que participavam da igreja, que tocavam não só violão, tá? A gente tinha uma turma boa. Muito legal, né? Muito, muito. Foi um momento rico, um momento que eu guardo até hoje. Era a igrejinha antiga ainda, né? Não era essa nova. Não. Não existia antiga. Não existia aquele não tinha o centro comunitário. Tinha uma árvore grandona que a gente brincava lá. Tinha um campinho do lado, onde a gente jogava uma bolinha. Na época eu fiz o catecismo ali, naquela casinha, que não sei se ainda era aquela o Padre casinha. Alexandre na tua época, devia ser Padre Alexandre, Padre Jacó, Benjamin, né? Sim, Benjamin é que construiu a Igreja Nova, o centro de pastoral. Eu era do grupo de jovens, e ainda uma coisa boa, por exemplo, eu era do grupo que chamava Cri Jovem. Recentemente a gente se reuniu, pessoal com uma amizade de mais de 30 anos, que ainda essa amizade construída no seio da igreja, no seio da comunidade, que criou uma amizade muito legal, ela perdura até hoje. Eu acho que foi um momento rico onde a gente conseguiu construir laços afetivos. Daí a importância, o Cândido, e aí o pessoal não entende às vezes, que pensa só porque o Wellington é crítico da administração que eu tenho que brigar com todo mundo que é da prefeita. Não, nunca briguei com o Cândido, nem com nenhum outro secretário, seja lá quem for. Em especial com o Cândido pelo seguinte, o Cândido, você vê, a gente tem uma origem parecida lá em Vicente Carvalho. Como é que você vai, por causa de 4 anos ou 8 anos, brigar com uma pessoa que você conhece desde a adolescência? Não tem como, Wellington. É ignorância, né? Sim, eu volto a frisar, a gente convive, a gente diverge, mas é um pessoal que vive. Eu costumo dizer, eu sou do Itapema. Exatamente. Eu sou do Itapema, eu gosto do Itapema, vivo lá, meus filhos foram criados lá, estão estudando, estão se formando, um terminou agora, inclusive teu irmão terminou, o Zé Flávio, né? Tirou a foto dele recentemente, né, na formatura dele do 3º ano de ensino médio, o outro está terminando a faculdade de Direito, e moramos no Itapema, e gosto. Eu me sinto bem porque a gente é do bairro. É claro que ele perdeu muito daquilo que ele tinha há 30, 40 anos atrás. Né? Eu digo, por exemplo, hoje, e às vezes a gente fica preocupado por causa disso. Eu me recordo que a gente saía do grupo de jovens, ia para uma festinha na casa de um, na casa de outro, fosse na região da Prainha, do Paicará, e a gente ia numa boa. Hoje a gente tem um temor, porque não dá nem para ir na esquina, por conta da violência, por conta dos problemas sociais que hoje afligem, e não é nossa cidade só, mas todo o estado e país. Eu morava ali na Matsumoto, na Matsumoto, e minhas irmãs estudavam à noite no 4º grupo, né? É perto, mas era tudo escuro. Minha irmã estudou com o teu irmão no 4º grupo. Ela terminou lá o primário no 4º grupo, antes de ir fazer, na época, o ginasial no Walter Schepps. Então, eu terminei no Marcílio Dias. E aí o pessoal, os bandidos da época, vamos dizer assim, as pessoas, os marginais da época, não mexiam com elas. Estavam lá fumando a maconha deles, no cantinho. Quando um mexia, falava, olha, isso aí não é pro teu bico. Eu lembro disso. Então, até o bandido tinha um pouco mais de respeito também, né?
essa é a situação. Acho que a palavra-chave é essa, respeito. Naquela oportunidade, você tinha o respeito como um valor intrínseco, um valor que era construído no seio da família. Eu me recordo que meu pai e minha mãe diziam muito, você tem que ter respeito, e ai que se eu não respeitasse as pessoas, os mais velhos, toda a realidade. Professor, então... Não, professor era Deus. Tá? O que falta hoje é a questão do respeito. E o respeito, às vezes, até pelo próprio exemplo que, às vezes, os pais dão. A gente vê, de vez em quando, um pai ou uma mãe que chega na escola faltando com respeito. Se ele já falta com respeito com o funcionário, que exemplo que ele está dando para o seu filho, para a sua filha, que ainda é adolescente? Então, a questão do respeito, que é uma questão de educação de valor, é algo que tem que ser construído no seio da família. Talvez seja este o problema maior. Antes as pessoas tinham muito mais respeito pelos outros do que tem hoje. Tá? Hoje a situação está diferente. E na questão da droga, antes você falou, antes a pessoa fumava lá o quê? Um baseado. Hoje, as drogas que estão no mercado levam a uma dependência maior, e levam a uma criminalidade maior. Esse que é um problema, inclusive, sério de política pública que tem que ser focado. Inclusive o crack, né? Crack é algo muito sério. O álcool, você vê quantos hoje que estão abandonados pela família porque são alcoólatras e que ficam jogados por aí, jovens ainda. Então é uma situação que hoje nos perturba muito. Assim como a questão da gravidez precoce, que hoje é muito mais forte na nossa sociedade. Antes a gente percebia que as pessoas assumiam, hoje você não tem essa relação, às vezes a menina fica grávida com 13, 14 anos, ela fica grávida, mas quem vai educar, quem vai cuidar, acaba sendo o pai e a mãe. Ô Cândido, vamos voltar aqui pro... A gente né, tem muito assunto, né? Boa. Começa a falar de Itapema daqueles velhos tempos. Aí foi porque é o programa inteiro. E o pessoal gosta da história, mas também quer saber de política. E você é pré-candidato a prefeito pelo PMDB, você é do diretório do PMDB do Guarujá. E eu queria saber de você o seguinte, eu perguntei agora há pouco para a Angélica e pergunto para você também. Qual seria seu primeiro ato sendo eleito prefeito do Guarujá? Olha, eu entendo que a Prefeitura do Guarujá, como todas as demais prefeituras, hoje, na realidade de 2015, elas precisam ter uma gestão mais austera para tentar garantir o mínimo do serviço. E o que a gente tem que estar fazendo, e eu tenho acompanhado isso um pouco de perto, em que pede que o pessoal às vezes não veja, a preocupação, por exemplo, da prefeita Antonieta na questão das finanças públicas do município do Guarujá, no tocante à questão dos servidores. Servidores que prestam serviço na área da saúde, na área da educação, tá, na zeladoria da cidade. Se você não tiver as condições de pagar esses servidores em dia, você vai ter situações no nosso município similares àquilo que está acontecendo, por exemplo, hoje em São Vicente, né? Onde o pessoal está fazendo toda semana a paralisação porque não tem dinheiro em caixa. Então, uma preocupação que a gente tem que ter é com as finanças públicas. Se você não cuidar das finanças públicas com seriedade, você acaba não tendo dinheiro para manter os serviços básicos, bem como para investir. Então, eu acho que a primeira prioridade, não só do Cândido, mas de qualquer um daqueles que venham a ocupar a administração a partir de janeiro de 2017, é manter o foco na questão da gestão, na gestão com responsabilidade, na gestão de garantir que os serviços públicos não tenham descontinuidade e, ao mesmo tempo, que sobre recursos para investimento. Porque hoje um problema que a gente enfrenta é a falta de recursos para investimento por conta dessa situação que atravessa o país. O Cândido, mas essa reforma administrativa aí, seja lá como for que você está imaginando, passaria, por exemplo, por uma revisão de contratos também, né? Por exemplo, o lixo, parece que a gente gasta mais com lixo do que arrecada. Você tem vários contratos que você tem que estar sempre enxugando, sempre analisando e vendo aquilo que é melhor para o município. É claro que cada administração ela tem um olhar diferenciado, ou tem uma forma diferenciada. Eu costumo dizer para os meus amigos que eu tenho um perfil um pouco diferente daquele que tem a Antonieta. A Antonieta é uma pessoa muito mais, eu diria, num sistema político parlamentarista, ela tem uma vocação mais para ser chefe de Estado, ser chefe de governo. Eu sou uma pessoa que não tem por hábito sair muito da cidade, de estar muito fora. Quem me conhece na escola sabe que eu costumo muitas vezes fazer os serviços, estar em loco, estar acompanhando as coisas que acontecem dentro da unidade escolar que eu dirijo. Então, quando você fala nessa situação de fiscalizar contratos, de rever contratos,
é importante que a gente veja a prioridade deles, veja como é que estão sendo feitos. E também cobrar daqueles servidores. Às vezes não é culpa da prefeita, volto a frisar, isso eu coloquei quando foi da época da questão da merenda. Se chega na escola um produto que não é da qualidade que foi contratado, porque ela não pode estar nas 100 e poucas unidades escolares fiscalizando. Cabe a quem? Aqueles que ela designou. E esses têm que fiscalizar, e a gente tem que cobrar isso deles, e temos que ser cobrados isso também, Wellington. E agora, inclusive, Cândido, a gente faz parte do Conselho de Alimentação Escolar, e agora a carne está vindo carimbada, que é carne tal, melhorou nesse sentido, não vinha nada. Só que no romaneio, né, precisa casar ainda, nós estamos lutando para que case. É a 100, tem que vir 10 kg de A100 e 10 kg de A100. Tá? Mas antes não vinha nem na carne, já é um começo, pelo menos a carne está especificada. Mas você vê que tudo isso passa, volta a frisar, por gestão, pelo contrato, por você especificar de uma maneira bem clara, bem objetiva. Eu me recordo que na gestão do Farid, a carne vinha enlatada. Tá? E carne enlatada é diferente da carne in natura. Vinha muita coisa enlatada para as escolas, para servir na merenda das escolas. Ou seja, melhorou a qualidade da merenda nas escolas, na gestão da Antonieta? Não há dúvida que melhorou. Entretanto, essa melhora não significa que a gente tem que baixar a guarda, no sentido da fiscalização, de ver se tem alguma coisa que está errada e como é que isso pode ser melhorado. Tá? E o Conselho de Alimentação tem essa finalidade de estar ajudando, de estar fiscalizando, estar apontando aquilo que tem que ser melhorado pela administração. Todos os conselhos têm que fazer isso. É o que a gente tem discutido lá. Esse conselho, aliás, quero cumprimentar todos os meus companheiros lá de conselho, né? Porque está fazendo realmente um trabalho sério, sabe? A gente teve várias discussões feias, acaloradas mesmo, só que está caminhando, a gente está fiscalizando de forma séria. O que a gente vê no local, a gente põe no relatório e dá encaminhamento para as autoridades. E isso aí funciona, e eu falei até na reunião, nós funcionamos como um fiscal da prefeita. Sim. E quem não deve não teme. Sim, mas é verdade isso, Wellington. O mais importante é isso, é que eu faça o meu papel de fiscalizador, que você vá na minha unidade escolar e chega assim, professor Cândido, a sua merenda está mal estocada, tem que melhorar a situação aqui, aquele produto não está mal acondicionado. Ao falar isso, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente deixa isso para uma atribuição até mesmo da merendeira estar fazendo, e a merendeira, às vezes até por falta de orientação, tá? Ela acaba deixando, ou por comodismo. Então, quando chega o fiscal e comunica e fala, de uma certa maneira ele está contribuindo para quê? Para a gente melhorar todo o sistema de controle interno, fazendo com que não vá para o ralo, que não haja desperdício e que, melhor ainda, que a merenda seja uma merenda de qualidade. Não só merenda, que todo serviço seja um serviço de qualidade. Tá? Isso é importante. O Cândido, eu queria então, você tem aí 2 minutos, aí, 1 minuto e meio, para desejar boas festas aí para quem você achar que merece. Eu acredito que todos, né? Claro. Não, eu quero até aproveitar. Então, tem 1 minuto e meio, é bastante tempo. Tem. Não, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, Wellington, de você estar me convidando para o seu programa e aproveitar que a gente já está próximo do Natal e do Ano Novo, para deixar para todas as pessoas que ouvem seu programa, que assistem seu programa, tá? Os nossos votos de um Feliz Natal, que a gente possa efetivamente, no espírito de Natal, sermos imbuídos, digamos, daquele espírito fraterno, daquele espírito de construção de uma sociedade mais justa, que 2016 seja um ano fértil em realizações para todos nós, para você, Wellington, para sua família, para a família da TV Guarujá, para a família de todos os moradores do Guarujá. Tá? Em especial, deixo um abraço caloroso e um beijo no coração para os meus amigos, para a minha família, minha esposa, meus filhos, minha irmã, para os companheiros hoje, professores e professoras da Escola Raquel de Castro, para a comunidade docente e discente da Escola Raquel de Castro e para os meus companheiros de partido do PMDB, que em 2016 nós possamos continuar unidos, construindo uma política que seja de inclusão, uma política que seja voltada para os interesses da comunidade do Guarujá, uma política que possa levar a nossa população, tá, cada vez mais a ter conquistas, tá, e que a gente possa superar os desafios e os problemas
que estão aí hoje aparecendo e batendo em nossa porta por conta desta crise nacional. Bom, portanto, professor Cândido, que esteve conosco neste terceiro e último bloco, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PMDB, que é o mesmo partido da prefeita Maria Antonieta de Brito. A gente vai então agradecendo a Deus sempre em primeiro lugar, colocando um ponto final em mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa. Aprende pra valer. Colégio Adélia É a certeza de vencer. Colégio Adélia Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. O ano inteiro a gente fez a festa junto com você. Agora chega o fim de ano outra vez. É hora de agradecer e desejar pra você um Feliz Natal. E que no ano novo a alegria se multiplique. Paz, amor, felicidade. São os votos da Proplastic. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132.